da Universidade Estadual da Paraíba, tá? Tenho mestrado e doutorado nessa área que eu vou falar um pouco para vocês, que é psicologia investigativa, que às vezes vocês podem falar assim, eu acho que eu não conheço, né? Não conheço essa psicologia investigativa. Na realidade, conhece, né? Porque os seriados, né, eles exploram com outros nomes, né? Tem diversos nomes aí que vão usar. Deixa eu só ver se vocês vão conseguir visualizar o slide. Tá dando para ver? Legalzinho aí? O meu apareceu aqui. Sim, doutora. Legal? Então vamos lá. Tudo bem aqui. Bem, então vamos falar um pouquinho desse perfil comportamental da cena do crime, ou dessa perícia comportamental, tá? Que vem da psicologia, é um estudo da psicologia. E aí a gente tem algumas divisões na psicologia, que quando eu tenho mais tempo eu costumo explicar melhor, tá? Mas basicamente a gente tem a psicologia jurídica, e ela é subdividida em algumas áreas, que é a psicologia forense, criminal, penitenciária e a investigativa, tá? E cada uma delas vai trabalhar com objetivos específicos. Às vezes as pessoas confundem um pouco. Por exemplo, psicologia forense, o termo forense significa serviço prestado ao tribunal. Então, vai trabalhar preparando laudos, pareceres, diante de um caso, ou seja, que já está, né, no tribunal, no fórum, tá? Psicólogo criminal, aí não, ele não precisa estar atrelado a um fórum, a um tribunal. Então, ele vai trabalhar com questões da criminalidade em geral, e aí se assemelha muito aos estudos e o trabalho da criminologia. Por exemplo, violência doméstica, delinquência juvenil, né? É assunto isso de forma geral, que ainda não tem um caso no tribunal necessariamente, não está amarrado a isso, tá? Psicologia penitenciária, como o próprio nome diz, né? Vai trabalhar com as questões do aprisionamento e a prisão, né? Como um todo, tá? E a psicologia investigativa, que vai ser o foco aqui da palestra, ela vai, como o próprio nome diz, trabalhar com o quê? Com a investigação criminal. Então, nesse sentido, ela vai trabalhar na realidade até antes de todas as outras, tá? Porque, vamos dizer, acontece um crime, né? E precisa se fazer uma investigação sobre esse crime. Ainda não se chegou ali, ainda não se preparou o inquérito policial, não se fez ali as averiguações, as diligências, né? As entrevistas, né? Para que depois isso vá para o tribunal. Então, diante da psicologia jurídica, a gente vai ver que a psicologia investigativa acaba aqui trabalhando logo no início, né? Bem, então, o foco dessa psicologia é na investigação criminal. Então, a gente sabe o quê? Que a investigação criminal tem diversas ciências, que vão auxiliar, né, o trabalho da investigação criminal. A gente tem aí a perícia, né, perícia forense ou perícia criminal, a gente tem a medicina legal, a gente tem diversas áreas que podem, né, auxiliar. Inclusive, na questão de perícia, a gente tem diversos saberes, distintos saberes, que podem auxiliar na investigação. Por exemplo, a biologia forense, né, a antropologia forense, e assim por diante. Então, todos vão estar direcionados para o objetivo principal da investigação, né, que eu costumo até perguntar para o pessoal, qual é o objetivo principal da investigação? Né? Alguém quer arriscar? Qual é o objetivo principal da investigação? Um nome só. Aí, pessoal, estão por aí? Estão me escutando? Solução? Qual é qual é o objetivo principal da investigação? Solução? Não. Autoria. É o suposto criminoso. É a autoria. Por que que é autoria? Se eu sei como um crime aconteceu, mas eu não sei quem o cometeu, eu não fechei esse ciclo. Eu não terminei esse ciclo. Então, o objetivo principal é autoria. Então, todas as disciplinas, todos os saberes, os distintos saberes que vão auxiliar, eles vão ter que estar voltados para essa questão da autoria. Por que que eles vão ter que estar voltados para essa questão da autoria? Talvez para vocês não sejam tão importantes ter isso bem definido, mas para a psicologia, ou seja, uma ciência que vem lá auxiliar nesse trabalho, isso vai ter que estar bem certinho na cabeça do pessoal, porque eu costumo dizer assim, às vezes o pessoal diz, mas o psicólogo, ele trata, né? O psicólogo, ele ajuda, né? Não é só isso,
né? Por exemplo, eu costumo até brincar e dizer assim, se eu chego numa cena do crime e tem um corpo morto, eu não posso clinicamente tratar esse corpo morto, né? Diante dos trabalhos da psicologia, certo? Então, eu vou ter que estar me voltada para quê? Para identificação, para detecção, que é o objetivo principal, a autoria. Tá? Então, não é o objetivo de tratar. Por que isso é importante? Porque quando a gente lida lá com crime e com criminosos, vai ter outra parte da psicologia, por exemplo, para tratar um criminoso. Mas o nosso objetivo tem que estar voltado para a investigação. Se você está lidando com a psicologia investigativa. Aí, na área da psicologia, às vezes o pessoal confunde um pouquinho isso, né? Às vezes o pessoal, mas o criminoso tem que ter reabilitação, o criminoso pode ser tratado, né? Aí já é outra situação. A psicologia investigativa, até para que ela possa auxiliar de fato na investigação criminal, ela tem que estar ligada ao objetivo da investigação criminal, a autoria, certo? Bem, entendendo isso, eu fiz um esqueminha aqui, tá? Para primeiro a gente entender um pouco da psicologia investigativa, para depois a gente adentrar na questão da perícia comportamental, tá? Então, a psicologia, toda a ciência, ela vai ter lá um objeto de estudo também. Esse objeto de estudo é definido pelas ciências, tá? E esse objeto de estudo ajuda a delimitar o que ela faz e está baseado no que a gente chama de expertise. O que é expertise? É onde aquela ciência detém o poder de conhecimento, tá? E aí, naquele ponto, naquele assunto, onde ela detém o poder de conhecimento, ela tem que saber mais do assunto do que as outras, tá? Basicamente. Então, por exemplo, se eu perguntasse qual é o objeto de estudo da psicologia, alguns poderiam dizer a mente, né? Alguns poderiam dizer a subjetividade, alguns poderiam dizer outras questões, mas não. O objeto de estudo da psicologia é o comportamento. Por que que é o comportamento? Porque é aí onde está o expertise da psicologia, ou seja, onde ela detém o poder de conhecimento. Então, não poderia, por exemplo, ser mente. Por quê? Porque a mente ela é estudada no mesmo patamar de conhecimento pela psiquiatria, por exemplo. Então, a psicologia não vai deter, né, o conhecimento aí nesse ponto. Tá? Então, o objeto de estudo da psicologia é o comportamento. É onde ela vai deter o poder de conhecimento, certo? Então, essa psicologia investigativa, ela vai usar o quê? Ela vai usar a psicologia, ela vai usar os ensinamentos, os conhecimentos da psicologia voltados para a questão da investigação, tá? Então, por isso, e daí o nome de psicologia investigativa. Tá, mas como isso acontece? Pessoal, quando vocês quiserem interromper, fazer uma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Só que vocês têm que fazer isso aqui falando, tá? Porque eu não estou, como eu estou passando em tela cheia, eu não estou observando aqui o chat, tá bom? Bem, mas... Doutora, Oi. no seu slide está aparecendo uma mensagem falando do compartilhamento do Pronto, Meet. saiu? Saiu. Desculpa, Ok. eu não tinha olhado. Desculpe a interrupção. Não, tá ótimo, eu não tinha nem percebido. Tá bom? Então, quando vocês quiserem, né, interromper, fazer uma determinada pergunta para aquele ponto, tá ok, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu fiz esse esqueminha aqui para que a gente possa entender. Tá, mas como é que essa psicologia faz isso? Vamos lá. A gente tem o crime e o criminoso, certo? O próximo passo vai ser o quê? Obter informações sobre o crime e sobre o criminoso. E aí essas informações vão ser processadas e manipuladas para se chegar aonde? Para se chegar no que a gente chama, a polícia comumente vai chamar de tomada de decisão, ou processos decisórios, que precisam serem feitos em uma investigação. Então, essas decisões, essa tomada de decisão, vai suportar lá as decisões que vão sendo feitas, e essas decisões têm que ser sustentadas, não é do nada. Tá, vamos lá. Informações sobre o crime. Que horas aconteceu, que local aconteceu, exemplo, né? Informações sobre o criminoso. Aí, essa aqui é bem específica. Por exemplo, se eu tenho uma testemunha ou uma vítima viva, claro que a testemunha, ou as testemunhas, ou a vítima viva, vai dar informação sobre o criminoso. Ah, ele era, sei lá, ele era alto, ele portava tal arma, ele agia de tal maneira. Mas e quando a gente não tem? Quando não se tem lá nem a vítima viva e nem a testemunha? Quem vai falar, né, características sobre o criminoso? Por incrível que pareça, a própria cena do crime.
sendo analisada com as questões comportamentais. Já já vocês vão entendendo melhor, tá? Então, essa cena do crime, eu tenho uma palestra que eu até dei o título de A Cena do Crime Fala, a Psicologia Escuta, né? Mais ou menos assim. Então, tem determinadas questões na cena do crime que vão dar características até sobre o próprio criminoso, certo? Então, que questões são essas? Atos, ações. Lembra que eu falei a psicologia, objeto dela de estudo é o comportamento. Comportamento são ações, tá? Então, só que essas informações que vão ser lá adquiridas, tanto em relação ao crime quanto em relação ao criminoso, elas têm que ser processadas e manipuladas com o quê, professora? Com o que já se sabe, com o que já se tem. Por exemplo, eu acho que vocês já ouviram falar, perfil dos criminosos, né? O que é perfil dos criminosos? Na realidade, o pessoal da Inglaterra, por exemplo, eles preferem chamar de padrão comportamental dos criminosos. Esse nome que a gente usa bastante hoje, perfil dos criminosos, criminal profiling, é uma terminologia mais americana, né? Então, ficou mais famosa. Então, às vezes, nós falamos perfil dos criminosos para que a gente seja mais rapidamente entendido. Mas, na realidade, são o quê? São padrões de comportamento identificado com o tempo, com os estudos sobre esses criminosos, sobre os diferentes tipos de criminosos. Por exemplo, a gente tem lá padrão comportamental dos serial killers, padrão comportamental dos estupradores, dos pedófilos, dos terroristas, tudo isso já identificado, ok? Então, quando a gente recebe a informação daquele caso que está sendo considerado, ele vai ser processado de acordo com o que a gente já tem de conhecimento em relação a esses perfis, a esses padrões comportamentais, para aí tomar determinadas decisões e passar essas decisões para a equipe que está investigando, tá? Então, eu vou dar um exemplo de uma questão física, só que a gente vai estar lidando com questão comportamental. Mas vamos lá, só para ficar facilzinho de entender. Vamos dizer que eu tenho uma testemunha e que a testemunha falou, olha, o criminoso, ele puxava da perna, né? Ele mancava. Então, ao obter essa informação, aqui não precisa nem manipular muito, nem processar muito, mas qual vai ser a decisão? Procurar por alguém que puxe da perna, não é isso? Então, é esse esquema aí, só que, claro, com questões comportamentais. Eu dei um exemplo de uma física para que fique mais fácil o entendimento. Até aqui, tudo ok? Ok? Ok, doutora. Ok, doutora. Vamos lá, para a próxima aqui. Bem, então, o que é esse criminal profiling? Tem um teórico que ele definiu assim: as características de um criminoso podem ser deduzidas através da cuidadosa análise das características do crime, tá? Então, são características do criminoso e se está procurando entender, né, quais são essas características a partir das ações, a partir da maneira como o crime foi cometido, a partir dos modus operandi do indivíduo, a partir do local, o local tem muito a nos dizer, né? A partir da arma utilizada, a partir da maneira, quantas vezes ele causou injúria na pessoa, na vítima, que o local dessas injúrias, então tudo isso nos traz informação, tá? E aí a gente precisa entender que tem 3 vertentes no mundo principais desses estudos, que é a Inglaterra, que o criador da psicologia investigativa, o professor David Canter, inclusive tem bastante livros e tudo mais, tá? Foi lá onde eu estudei, foi lá onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado, que é na Inglaterra, tá? Mas tem o pessoal dos Estados Unidos. Quem é o pessoal dos Estados Unidos? É o pessoal do FBI, originalmente, né? E o pessoal do Canadá, que é uma outra que eles chamam de Diagnostic Evaluation, ou avaliação diagnóstica, mais ou menos, ok? No caso dos Estados Unidos, a gente já viu vários nomes, né? Criminal Profiling, Crime Scene Investigation, Crime Scene Analysis, Profiling, Personality Profiling, desculpa. E assim por diante, tá? Mas, basicamente, são a mesma coisa, tá? Com pequenas diferenças com relação a estudos e a determinadas abordagens. Por exemplo, quando a gente fala dessa área, todo mundo pensa que essa área só trabalha com serial killer, né? Quando fala dessa área, todo mundo já lembra do serial killer, mas não é bem assim.
tem padrões comportamentais, estudos e análises sendo crime relacionados a vários tipos de crimes, como eu já falei. Terrorismo. Às vezes, por exemplo, eu estou dando palestra por aí e nem toco no nome criminal profiling. Por exemplo, eu dou palestras para o pessoal de sequestro e negociação, tá? Porque a gente também levantou, trabalhou, estudou o perfil dos sequestradores, a gente também treina a polícia como lidar, por exemplo, com sequestradores, a gente treina como deve ser uma negociação, então não trabalha só com serial killer não, tá? Que a gente sempre tem essa ideia, né? Mas não é não, tem um monte de estudo, um monte de questões. Por exemplo, técnica de entrevista, né, com suspeito, testemunha e vítima, né? Então, a gente tem também essas questões. Então, treina policiais em como fazer essas entrevistas, né? Então, tem técnicas para isso, tá bom? Bem, então, esse criminal profiling, como a gente conhece mais o termo, né, mais conhecido, porque os Estados Unidos, quando faz algo, já divulga logo, né? O pessoal da Inglaterra é um pouco mais discreto, né? Mas o criminal profiling do FBI veio, inclusive, depois da criação da psicologia investigativa pelo professor David Canter, na Inglaterra. No momento, eles não se conheciam, vamos dizer assim, e depois eles começaram, inclusive, a trabalhar junto. Quando eu estudei lá na Inglaterra, na minha turma, tinham 2 agentes do FBI, né? Então, sempre tinha, o professor Canter fazia trabalho para o FBI também, né? Eles faziam consultoria juntos e por aí vai, tá? Mas o que a gente conhece mesmo, no mais popular, é o quê? O que aparece nos seriados, né? Que basicamente a maioria são americanos, né? Os mais conhecidos, né? Mas é a mesma coisa, com pequenas diferenças nos estudos e nas abordagens, tá? Mas cada abordagem dessa, ou seja, a inglesa, a americana e a canadense, eles se sobressaíram em algum ponto. Por exemplo, o perfil dos serial killers, o pessoal do FBI se sobressaiu mais. No perfil dos estupradores, o pessoal da psicologia investigativa da Inglaterra é mais forte. Na geografia do crime, o pessoal da psicologia investigativa é mais forte. O pessoal do Canadá, eles lidam mais com motivações, eles avançaram bastante na questão das motivações para o crime. Então, quer dizer, cada uma vem lá trazendo a sua determinada contribuição e todos, né, estudam a parte geral dessa área, ok? É importante que a gente entenda sobre essas questões primeiro. Outra coisa interessante é que quando eu falo criminal profiling, né, quando eu falo perfil dos criminosos, criminal minds, fica parecendo o quê, né? Às vezes o pessoal me pergunta assim, professora, aquilo que está no seriado é daquele jeito mesmo? Né? Quando a gente assiste um seriado, eu costumo dizer, só que no seriado, eles não vão te dizer de onde partiu aqueles insights. Por exemplo, o cara que está lá no seriado chega e diz assim, quem matou essa pessoa é intimamente relacionado à vítima, ou afetivamente relacionado à vítima. Tá, mas de onde que veio isso? De onde? Está falando isso por quê? Então, no seriado, não vai mostrar tudo, de onde veio, né? Esse insight, né? Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que não dá tempo, né? Segundo, que não se quer que todo mundo saiba disso. Não sei se vocês sabem, mas os criminosos também, eles gostam bastante, né? Dos seriados, dessas questões assim, tá? Mas vem de onde, então? Se eu digo assim, quem possivelmente matou essa pessoa é afetivamente, intimamente relacionado à vítima. Isso vem das ações performadas no crime e de determinados perfis que a gente já tem estabelecido. Calma que a gente vai aprofundando mais nisso aí, tá? Devagarzinho, tá bom? Então, fica parecendo que o cara que faz isso, ele tem uma bola de cristal. Então ele sai adivinhando? Não. É importante a gente saber, e falta esse conhecimento mais aprofundado no Brasil, é importante a gente saber que, por exemplo, essa área ela é extremamente estatística. Essa área desenvolve softwares utilizados pela polícia, particularmente na geografia do crime, tem muitos, tá? Essa área, ela lida diretamente com correlação de variável, com estatística, tá? Se um comportamento aparece, será que uma característica aparece junto? Então, foram feitos vários estudos para isso, para se chegar, de fato, a estabelecer os perfis. Tá? Por exemplo, serial killers, nós temos 4 perfis de serial killers. Pedófilo, nós temos 7, né? E assim por diante. Então, já tem, claro, os instrumentos, os nortes, né, definidos através dos estudos.
tá bom? Mas é importante a gente entender isso, porque no nosso país, às vezes, a gente fica pensando que parece se ter uma bola de cristal e sair adivinhando as coisas. Não é assim, tá? Então, a gente vai aprofundando aqui para entendendo melhor, tá bom? Bem, outra coisa que a gente precisa entender, a cena do crime, vamos voltar aqui para a questão da perícia comportamental, tá? A cena do crime, ela tem lá as dinâmicas da cena do crime, né? Às vezes a gente fala até no singular, né? Dinâmica da cena do crime. Mas, na realidade, ela tem, basicamente, duas dinâmicas, né, específicas. Uma delas é a dinâmica física e a outra é exatamente a dinâmica comportamental. No Brasil, a gente ainda está conhecendo a dinâmica comportamental, a gente conhece mais a dinâmica física. O que é a dinâmica física, professora? Bem, a dinâmica física, ela vai lidar com provas físicas, tá? Como tem aqui, ó, as provas da cena do crime. Então, a dinâmica física vai lidar com as provas físicas. O que são essas Alô, é a provas? dona Rita? Alô? A senhora é mãe do Renan? Ó, Eu sou aqui da Paróquia Santa Cruz. O Renan Tem tem alguém inscrito com para o participar microfone do ligado, EJC, gente. do Encontro de Jovens. E aí eu precisaria marcar uma visita. Oi, pessoal. Deu para desligar o microfone? Eu até pensei que era meu telefone tocando. Oi, pessoal. Estão me escutando? Sim. sim. Sim, ok, porque teve a interferência aqui da ligação. Vamos lá. Então, a dinâmica física, ela vai lidar com provas físicas, que na realidade, de início, são vestígios, né? Então, vai se fazer o levantamento desses vestígios que podem virar provas. Então, o que são esses vestígios físicos? Sêmen, suor, saliva, né? Então, se vai analisar essa cena de crime procurando essas evidências físicas. Ou, por exemplo, a trajetória de uma bala, tá? Então, isso são questões físicas. Ah, veio da direita, veio da esquerda, o indivíduo estava sentado, estava deitado, estava em pé quando levou o tiro, como é que foi? Então, isso são questões físicas, tá? Mas também tem a questão da dinâmica comportamental. E essa dinâmica comportamental, ela vai trabalhar com o quê na cena do crime? Ela vai lidar com provas não físicas, ou, quando físicas, que carecem de uma interpretação, de uma análise, tá? Então, por exemplo, o indivíduo, ele levou 30 facadas. Tá, isso é uma coisa física, ele levou 30 facadas. Mas aí isso carece de interpretação da comportamental. Essas 30 facadas estão relacionadas a quê? Por que o indivíduo podia matar com 2 facadas e deu 30? O que isso está nos falando? Tá? Então, ela vai lidar com essas questões que, mesmo quando físicas, precisa interpretar. E ela também vai lidar, por exemplo, posição do corpo, nos diz muita coisa, cara para baixo, cara para cima, número da injúria, local da injúria, né? Por exemplo, tem um termo que o pessoal fala assim, overkill, que também já está conhecido, que aparece nos seriados. O que é overkill? É exatamente essa questão. Por que o indivíduo deu tanta facada se ele podia dar 2 para matar? Tá? Então, esse overkill, o que ele está nos dizendo? Certo? Então, a psicologia e a dinâmica comportamental, né? A perícia comportamental vão lidar com essas provas não físicas, tá? Professora, eu estou mais ou menos já seguindo aí, começando a entender, né? Então, vamos lá. Vamos voltar para o quadrozinho aqui, tá? Vai ficar mais fácil da gente entender. Pronto. Bem, vamos lá. Na cena do crime, então, vão ter determinadas ações. Os estudos que fizeram, inclusive usando estatística, né, como eu falei, é uma área bem estatística, eles vão dizer, olha, quando isso aqui acontece, isso aqui tem uma grande probabilidade de ocorrer junto. Como assim, professora? Vamos lá. Vamos dizer que eu chego numa cena do crime e tem lá um cadáver, uma pessoa morta, e o rosto da pessoa foi coberto, tá? Vamos claramente hipotetizar que foi o criminoso, ou seja, que não houve alteração nessa cena de crime, tá? Vamos hipotetizar isso no momento. Por isso que a gente fala assim, todo mundo que trabalha com cena de crime diz, não pode, né, alterar a cena de crime, pode mexer em nada na cena de crime, porque tudo é importante ali, né? Mas vamos supor que essa cena de crime está preservada, né? Então, foi o criminoso que cobriu o rosto da vítima. Essa ação, cobrir o rosto da vítima é uma ação. Essa ação
geralmente está relacionada à intimidade e afetividade para com a vítima. Vocês estão escutando? Então, se eu chego numa cena de crime, eu olho lá o rosto da vítima coberto, isso já me acende um sinal. É muito mais provável que quem cometeu esse ato tenha afetividade ou intimidade para com a vítima. Certo? Ah, mas basta isso? Ou isso é a professora Aline que está dizendo? Não, gente. Isso se faz estudos e foi feito em vários países, em vários lugares, e se viu que essas duas variáveis, que a gente chama de variável, uma variável de ação, que é o quê? Cobrir o rosto, e a outra variável de característica do criminoso, que é o quê? Ser conhecido afetivamente da vítima, intimamente ou afetivamente, né, conhecido da vítima. Esses estudos mostram que essas duas variáveis, elas se correlacionam com uma probabilidade alta, ou seja, pela co-ocorrência das variáveis. Isso é estatística, tá? Ou seja, quando uma acontece, a outra tem grande probabilidade de estar junta, tá? Então, não é relação, é correlação. Ou seja, ó, essas duas variáveis têm uma grande probabilidade de co-ocorrerem, ou seja, de ocorrerem, acontecerem juntas. Beleza? Aline, Oi. boa noite. E uma coisa que eu vejo muito aqui, geralmente quando tem uma cena de crime em questão de homicídio, eu vejo muito, vou dar um exemplo, um tiroteio. Ou alguém chegou lá e matou a pessoa, uma execução, vamos dizer. Eu vejo os policiais chegando e cobrindo o corpo. Eu nunca Não vi pode. outras pessoas. Não Sim, eu pode. nunca vi outras pessoas cobrindo. Geralmente, quando acontece aqui no estado da Bahia, eu vejo muito isso. Alguém foi lá e matou a pessoa de facada, ou deu um tiro. Eles simplesmente chegam, faz o isolamento da área e depois eles mesmos cobrem. Aí depois que chega a perícia técnica. Isso não é indicado, você deve o quê? Sabe aquela famosa fita amarela? Crime Scene Investigation do not cross. Na realidade, a faixa inteira tem isso, tá? A gente geralmente vê Crime Scene Investigation, né? Mas a fita toda tem Crime Scene Investigation do not cross, ou seja, cena do crime, não ultrapasse. Então, tem que isolar a área. Mas quando você mexe na cena, mesmo cobrindo, isso atrapalha a perícia física e a comportamental. A física você pode transferir, você sabe que você pode transferir, né, material, por exemplo, do material que você cobriu, né, para a própria vítima ou vice-versa, né? Então, ou o ideal... até mesmo do próprio policial, né? Isso, o ideal, exatamente, o ideal é que se preserve a cena do crime de todas as formas, tá? Mas vamos lá. Então, eu disse o quê? Quando um rosto é coberto, isso nos alerta, né, primeiramente, para a possibilidade de que vítima e agressor tinham algum tipo de afetividade ou intimidade. Mas basta isso? Não, não basta isso. Eu estou usando um exemplo, mas ele precisa ser reconfirmado por outras ações, tá? Por exemplo, neste caso, tem um grupo de ações que o FBI vai chamar de cuidados específicos para com o corpo. Então, se eu continuo olhando a cena do crime e aparecem essas outras ações, vai reforçar a questão da intimidade e da afetividade do agressor com a vítima. Professora, que ações são essas? Tem diversas, mas vamos lá. Estancar ferimento, tá? Eu já falei do cobrir o rosto, né? Estancar ferimento, posicionar corpo. O que é posicionar corpo? Não morreu aqui na cama, morreu na sala e alguém trouxe o corpo e botou na cama, tá? Isso é posicionar corpo. Por exemplo, casos de estupro, onde a roupa da vítima foi colocada, estupro seguido de assassinato, né? Onde a roupa da vítima foi colocada de volta, as pernas fechadas, tá? Isso aí só faz quem tem afetividade com a vítima. Aí vocês dizem, professora, será? Vamos lá. Maníaco do parque. O maníaco do parque, ele deixava as vítimas do jeito que ele as usava, tá? Inclusive, uma das vítimas,
na minha cabeça vem a Selma, né? Ela foi encontrada o quê? Com as nádegas para cima, já rígido, né, o corpo, com as nádegas para cima e do jeito que ele deixou lá. Por quê? Porque ele não se preocupava em cobrir, ajeitar, fechar a perna, nada disso. O que acontecia é que, como o crime era cometido em uma mata, né, as folhas caíam e encobria aquilo, mas não era uma preocupação dele, tá? Então, por que ele não fazia isso? Ele não conhecia aquelas pessoas. Ele encontrava ali brevemente no parque, né? Fazia o convite para tirar as fotos, levava lá para a mata, ou perto do metrô, da estação de metrô, e levava lá para a mata, e lá ele cometia os crimes, né? Então, ele não tinha essa preocupação. Então, o que as pesquisas mostram para a gente é que tem variáveis que são diretamente relacionadas estatisticamente, contando, medindo, duplicando esses estudos em diversos países. Então, a gente já sabe que tem relações de variáveis de ação com variáveis de características. Por exemplo, quer ver outra? Não trabalha só com assassinato, como eu falei, né? Então, por exemplo, em casos de arrombamento, tá? Se no arrombamento o indivíduo entrou pela porta da frente, ele geralmente é mais jovem do que quem entra pelo teto. Olha que interessante. E aí, quando a gente fala no crime, né, com relação ao criminoso jovem ou mais velho, a gente está falando velhinho, 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 tá? Até porque um outro estudo, uma outra área relacionada à carreira criminal, nos mostra, dentre diversas coisas, né, nos mostra que os criminosos em atividade, geralmente, eles não passam dos 40 anos de idade, tá? Os que continuam em atividade, geralmente, não passam dos 40 anos de idade. Por quais motivos? Por 3 motivos. Confronto com outros criminosos, confronto com a polícia e o que a gente chama de estilo de vida. O que é estilo de vida? O cara, às vezes, ele não está nem roubando, nem vai cometer um crime, mas ele está numa balada pesada, vamos dizer assim, tá? Então, vamos dizer que alguém brinque lá com a namorada dele. Aí começa uma discussão e ele é assassinado por causa dessa discussão. Ou então ele usa droga, muita droga, ele tem que ir na boca pegar. Aí acontece alguma briga, alguma desavença, alguma questão e ele é assassinado. Então, se o criminoso tiver em atividade, a maioria não passa dos 40 anos, tá? Então, isso são estudos, por exemplo, da carreira criminal. Tá? Mas vamos voltar lá para a questão do cara que entrou pela porta da frente, em comparação do cara, por exemplo, que entrou pelo teto. Vamos lá. E como que se explica isso? Porque a estatística mostra, tá? Então, como é que eu explico que é mais provável que o cara que entra por uma porta da frente ser mais jovem do que o que entra pelo teto? Vamos lá. Bem, aí é que vem a psicologia. Todos nós, seres humanos, tá? Quando a gente é mais jovem, a gente é mais impulsivo. Por que que a gente é mais impulsivo? Porque nossa racionalidade está sendo ainda formada. Então, a gente vai lidar com o que a gente tem, né? E o que eu tenho? Eu tenho mais impulsividade e menos racionalidade. Então, vamos lá. Uma das características da impulsividade é não considerar riscos. É uma característica muito importante na impulsividade. O que significa isso? Que riscos são esses, professora? Por exemplo, o cara que entrou pela porta da frente, se for num lugar, por exemplo, numa cidade, num bairro, numa rua, né? Ele não está considerando visualização dos atos dele. Ele está dando pouca atenção a isso. Então, qual é o risco? O risco de alguém vê-lo na sua ação, tá? E, além disso, o cara que escala, ele tem que ter uma habilidade específica que o jovem ainda não tem. Por exemplo, é só a psicologia que fala isso? Não. O próprio direito fala isso, está lá no Código Penal. O Código Penal diz assim, escalada ou destreza para subtração da coisa. Quem é do direito sabe o que eu estou falando, né? Então, escalar é uma destreza. O que é uma destreza? Destreza é uma habilidade específica, tá? Então, o cara que escalou, para começar, ele tem essa habilidade específica, que ele ganha com o tempo, tá? E também ele está considerando esconder mais seus atos. Agora, isso muda, professora? Muda, porque vai depender do local. Vamos dizer que a casa que foi arrombada pela frente é num lugar ermo, onde ninguém passa, aí muda. Por isso que tem que fazer avaliação com um conjunto de situação. Não é nunca uma coisa para uma coisa.
certo? São várias coisas para várias coisas. Apesar de eu estar usando uma coisa para uma coisa quando eu estou dando exemplos, tá? Mas a gente vai ter que analisar o contexto inteiro, ok? Então, o indivíduo que entra pela porta da frente, ele vai ser mais jovem, a estatística já nos mostrou isso, mas fala jovem, faixa etária. Os estudos mostram geralmente de 13 a 17 anos, tá? Agora, o cara que entra pelo teto, ele vai ser mais velho. Mas lembra que eu falei que mais velho no crime não é tão velho assim, não, tá? Então, ele vai ser lá acima dos 20, 22 anos. Ok? Doutora, Oi? posso interromper? Pode falar. A senhora relatando esse caso de estatística me fez lembrar de um fato que aconteceu com a minha mãe ali há muito tempo já. Elas moravam, né, sozinhas, as duas, minha mãe era adolescente. Isso era minha mãe e minha irmã. Minha mãe estava recém-divorciada, né? E minha mãe ligou relatando que tinha alguém que ficava toda noite mexendo na maçaneta da porta, tentando abrir, né? Para entrar. E aí ela tinha providenciado com a minha irmã um bastão de ferro, coisa assim. E após essa pessoa tentando fazer isso, ela relatou que ouviu passos de teto na hora. Ela ficava apavorada, né? E começaram a gritar: desce que a gente te pega, desce que a gente te pega, a gente está com corrente aqui para você. E aí, ela escutou os passos ligeiros, né? Saindo de cima do teto. E graças a Deus, nunca mais aconteceu. E tinha acontecido lá no interior um grupo de uma senhora idosa, né? Que tinha sido invadida a casa dela. E aí elas estavam também apavoradas, né? Eu não tô te, eu vou te interromper porque tá dando tipo eu não tô te escutando bem, tá dando tipo uma microfonia. Talvez porque eu tô usando o slide. Tu podia deixar para o final para a gente contar o caso? É porque eu não tô conseguindo, tá indo e voltando tua voz. Okay? Tá um pouco ruim aí, tá bom? Agora? Aí no final a gente... tu pode deixar para o final, porque aí no final a gente fala sobre casos, tá bom? Tá bom. E fica mais fácil da gente entender, tá bom? Eu não estou te escutando, tá? Vai e volta a tua voz. Viu? Tá bom, então. Tá bom, então vamos lá. Bem, então, como eu falei, a psicologia, tem os estudos da psicologia que mostra lá o nosso desenvolvimento, a nossa aprendizagem, como é que a gente desenvolve, quais são as faixas etárias, o que a gente já tem quando tem tantos anos, o que a gente ainda não tem. A racionalidade se desenvolve na realidade depois dos 25. Por exemplo, uma criança abaixo de 12, ela não consegue fazer 2 atividades em paralelo. O que eu estou querendo dizer? Uma criança 12 para cima, ela vem empinando uma pipa, quando ela chega numa avenida, ela para, olha para um lado, olha para o outro e passa com a pipa. Se a criança estiver abaixo de 12, é provável que ela não pare para olhar para um lado e para o outro. Ela não pode, ela não consegue desenvolver 2 atividades ao mesmo tempo com precisão. Uma vai ter falha. Eu tenho 24, eu tenho 24, eu sou assim até hoje. Pois é, ainda tem mais um ano, né? Depois dos 25. Tá? Então, a gente, inclusive, diz assim, a psicologia diz, olha, tem pai que diz assim, mas meu filho é maduro. Não, a recomendação é não deixar crianças abaixo de 12 anos, hipótese nenhuma, sozinhas em casa. A gente vê o tanto de crianças que se acidentam e morrem, inclusive em acidentes domésticos, tá? É bem comum, tá? Mas vamos lá. Então, a gente já sabe pela psicologia onde que tem mais impulsividade, onde que não tem, tá? Então, a gente vê isso também no criminoso, porque ele vai ser lá um ser humano, vai ter lá as fases, as questões, tá? Então, por exemplo, quando a estatística nos mostra, olha, o pessoal que entra pela porta da frente, que não dá muita atenção à visualização dos atos que eles estão fazendo lá no crime, esse pessoal está agindo com muita impulsividade e esse pessoal tende a ser o mais jovem, tá? Já o pessoal que entra pelo teto já ganhou um pouquinho mais de experiência, a possibilidade já diminuiu, então ele já considera riscos. Riscos de quê? De apreensão, de reconhecimento. Ah, professora, mas tem coisas específicas nisso? Tem coisas incríveis. Por exemplo, se a casa selecionada for ao lado de um prédio, tá? A casa que vai ser arrombada, selecionado, o alvo selecionado, for do lado de um prédio, a idade vai estar bem baixa. Por quê? Porque tem várias possibilidades de alguém botar a cabecinha lá na janela do prédio e ver o que a pessoa está fazendo.
Então, quem cometeu esse ato não se tocou para isso, tá? Ele não está preocupado com isso, ele não está se tocando com a questão de esconder seus atos, ok? Então, quando eles checam uma ação com uma característica e vê, olha, essa ação bate com essa característica, tá? Então, aí é que eles foram construindo os perfis, né? Ou seja, o perfil dos criminosos, certo? Então, essa perícia comportamental, ela vai ver o quê? Lá, o comportamento performado na cena do crime, por isso que se chama comportamento, e vai ver qual a ligação que isso tem, né, com determinadas, ou seja, essas ações têm ligação com quais características dos criminosos, ok? E para facilitar esse entendimento e que os estudos foram encontrando, eles identificaram os perfis, ou seja, os padrões comportamentais dos criminosos. Beleza até agora? Então, vamos lá. Dentro dessa questão toda, ou seja, essa perícia comportamental vai trabalhar lá com provas não visíveis, ou se visíveis que carecem de interpretação, né? Vai ter os elementos, né? A gente vai ver aqui, peraí que eu passei. A gente vai ter aqui, então, os elementos da cena do crime, né? A gente viu aqui que as dinâmicas, a gente viu aqui as provas, né? As físicas, não físicas, e tem aí os elementos. Como assim, professora? Bem, essa área, ela vai estudar e vai avaliar basicamente esses 4 elementos. O crime, a cena do crime, o criminoso e a vítima. Então, ela descobriu questões relacionadas a tudo isso. Por exemplo, crime. A maneira que eu avalio um crime de estupro é totalmente diferente da maneira que se avalia um crime de assalto a banco, tá? As questões encontradas são totalmente diferentes. Tá? Então, para começar, por exemplo, se a gente pega o auxílio da geografia do crime, a gente sabe que o assaltante de banco, ele viaja mais longe de sua base. Em compensação, ele comete em média de 4, no máximo, 4 ataques, 3, 4 ataques na mesma região, tá? Já o estuprador, ele age na mesma área entre a 8ª ofensa até a 12, né? A 12ª ofensa. Então, o que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que se tem... eu sei que tem uns crimes, uns estupros sendo cometidos no centro da cidade. Já foram 4, tá? Tu ainda tem bastante tempo para pegar esse cara aí. Principalmente, tá? Se as ações dele na cena do crime forem de nível de impulsividade mais alto. Porque a gente vai ter também estuprador que o nível de impulsividade é mais alto e vai ter aquele que o nível de impulsividade é mais baixo. E assim, sobressaindo a racionalidade, tá? Então, eu tenho que observar todo um contexto. Mas, em geral, tá? A geografia do crime mostra, prova, tá? Que os mais impulsivos viajam menos e os mais racionais viajam mais, longe da sua base. Entenderam? Então, cada crime vai ter sua peculiaridade. Por exemplo, lembra que eu falei da idade? Eu falei assim, olha, o arrombador que entra pela porta da frente, num lugar que pode ser visto suas ações, geralmente ele está na faixa etária de 13 a 17, 18 anos, lembra? Mas isso cai por terra no estupro. Por quê? Porque o estupro é um crime que a gente chama de crime tardio. Professor, o que significa isso? Significa que o estuprador, ele tem comportamento de treino, mas o crime, o estupro consumado, ele costuma ser mais tarde do que, por exemplo, um cara que vai arrombar, roubar. Então, a faixa etária, a primeira faixa etária, ou seja, o mais jovem, lá no estupro, é de 18 a 22. Olha que interessante. Não é mais 13 a 18. Vocês entenderam? Então, professora, mas eu conheço um estuprador que ele tinha 14 anos. Beleza, mas é raro, tá? A maioria, ele comete o fato consumado depois dos 17 anos. Entenderam? Então, quando eu vou analisar uma cena do crime, a primeira coisa que eu tenho que ver é o elemento crime. Ou seja, qual tipo de crime eu estou avaliando aqui. Porque cada tipo tem peculiaridades, tá? Então, tem achados em relação a cada crime. Ok? Um outro elemento que eu vou, então, trabalhar, aí é com a cena do crime, né?
Então, eu tenho diversos tipos de cena do crime, que também foram identificados. Por exemplo, eu posso ter uma cena do crime organizada ou desorganizada. Isso, por exemplo, é um termo usado muito pelo FBI. É uma das classificações feitas pelo FBI. Criminoso organizado e criminoso desorganizado. Porque, no caso do FBI, essa identificação deles vai misturar tanto a cena quanto o criminoso. Ou seja, cena desorganizada, criminoso com perfil, com padrão comportamental desorganizado. Cena organizada, criminoso com padrão comportamental organizado, tá? Então, vocês já devem ter escutado falar sobre esse termo, né? Organizado e desorganizado, que é uma classificação feita pelo FBI, então é mais conhecida. Mas eu tenho outras análises de cena do crime já definida. Por exemplo, impulsividade versus racionalidade. O que eu expliquei como exemplo agora antes, onde eu falei, olha, esse indivíduo é mais impulsivo, ele não tem ainda o racional, tá? Então, isso que eu expliquei antes também é uma definição de cena de crime. Ou seja, eu estou lidando com uma cena de crime onde tem mais impulsividade, ações de impulsividade, ou tem mais ações de racionalidade, tá? Então, a cena do crime também pode ser avaliada, por exemplo, com relação a que a gente chama de instrumentalidade ou expressividade. O que é instrumentalidade? Isso aí vem de uma teoria de um cara chamado Fishback, e esse cara, ele falava assim, olha, a agressão, ela pode ser instrumental ou ela pode ser expressiva. O que é agressão instrumental? Eu causo um dano a alguém para eu ganhar alguma coisa. Ah, eu vou ganhar dinheiro, ou, sei lá, vou ganhar um cargo, o que for, vou ganhar alguma coisa, geralmente dinheiro, né? Só que essas ações a gente chama de instrumental. Mas tem ações que parece a priori que o cara não ganha nada. Por exemplo, um cara vai, estupra e mata uma criança de 2 anos de idade. Você pergunta, meu Deus, o que o cara ganhou com isso? Né? Ele não vai ganhar dinheiro. Ele não vai ganhar prestígio entre os criminosos, não vai ganhar nada. Você pensa que ele não ganha nada, mas ele tem o que a gente chama de ganho psíquico, né? Então, ele ganha porque ele sente prazer, a agressividade expressiva, ela está baseada em sentir prazer em causar dano ou dor a alguém, certo? Então, não se iludam. Tem indivíduos que ele tem prazer em fazer aquilo que ele fez. Aí você diz, não ganhou nada, ganhou. Ele ganhou o que a gente chama de ganho psíquico. Ele se sente mais poderoso, ele se sente mais importante. Por exemplo, no exemplo que eu dei de matar e estuprar uma criança de 2 anos, né? Ele se sente o quê? Uma vítima vulnerável totalmente sob o controle dele. Isso aumenta a sensação de poder que ele tem, de domínio que ele tem, de controle que ele tem, tá? Então, por isso, inclusive, que alguns criminosos vão dar um depoimento e eles vão rir na hora que vão falar sobre o crime, porque eles revivem o prazer que sentiram. Ok? Então, tem várias maneiras aí de se analisar a cena de crime também. Eu estou fazendo um resumão aqui, que não dá para botar tudo, certo? Aí, o outro elemento é o quê? O criminoso. Aqui é que estão os perfis dos criminosos, ou seja, os perfis identificados, os padrões comportamentais identificados. Aí vai depender do crime. Por exemplo, serial killers, são 4 padrões. Eu não vou explicar cada um deles, porque não dá tempo, tá? Mas, por exemplo, serial killers, que é mais conhecido, né? O pessoal fala muito de serial killer nessa área, né? Então, foram identificados 4 padrões comportamentais: visionário, missão, hedonista e poder. Então, quando a gente vai analisar determinados crimes sendo cometidos por serial killer, qual tipo de serial killer eu estou lidando aqui? Quando a gente define qual o tipo que a gente está lidando, a gente sabe mais ou menos o que esperar. Ok? Então, por isso que a gente, quando analisa, diz assim, esse serial killer está procurando mulheres, né, que se parecem com uma figura feminina com que eles tiveram problema na adolescência ou quando era jovem. Como é que você sabe disso? Certo? De onde que você tirou isso? Fica parecendo aquela questão que eu falei da bola de cristal, mas não é. Tem ações, tem um tipo de seleção de vítima. Por exemplo, uma coisa ligada a isso que eu falei é vítima simbólica. O que é vítima simbólica? As vítimas se parecem entre si e, em geral, elas são parecidas com uma figura com que um cara lá tem um problema.
Aí você diz, professora, mas isso existe mesmo? O Ted Bundy só matava mulheres com cabelo preto dividido ao meio. Vocês sabiam disso? Sabiam? Tava lembrando dele agora. Ted Bundy só selecionava mulheres com cabelo preto dividido ao meio. Deus me livre, dá até medo, eu tenho cabelo preto. Pois é, tem que ser dividido ao meio. Se fosse de lado, não interessava a ele. Olha que interessante. Isso é o quê? Isso é o que a gente chama de vítima simbólica. Por quê? Porque essas vítimas pareciam com a mãe dele. Inclusive, a única mulher que ele teve, com quem ele viveu, né? Que inclusive ela tinha um filho já. Ele era muito legal com o filho dela, muito legal com ela. Ele viveu pouco tempo com ela, um ano e pouco. Depois ele trocou de lugar exatamente para ele continuar cometendo os crimes, né? Essa mulher era a cara tal e qual da mãe de Ted Bundy. Certo? Só que o Ted Bundy, ele seria aí, né? Ele poderia ser classificado, só que ele seria, no caso do estupro, essa vítima simbólica estaria dentro do raiva retaliatória. Mas por causa do nível cognitivo dele, ele vai ser classificado como raiva excitamento. Esses que eu estou falando agora já não é mais a classificação de serial killer, é a classificação de estupradores, tá? Que a gente vai ter poder garantia, poder vigoroso, raiva retaliatória e raiva excitamento. E o Ted Bundy tem uma característica do raiva retaliatória, que é vítima simbólica, mas ele é classificado como raiva excitamento por causa do nível de inteligência dele. Isso significa o quê? Que ele tinha raiva da mãe ou o quê? Ele teve, quando você vê se você conhece a história do Ted Bundy, é porque não dá muito tempo para contar, mas o Ted Bundy, ele vinha de uma família boa, economicamente, classe média boa, né? Só que, naquela época, a família dele tinha um status, um determinado status, e o que foi que aconteceu? A mãe dele engravidou dele, mandaram ela para longe, tá? Quando ela voltou com o bebê, mas ninguém sabia, e inventaram que o Ted Bundy era irmão da mãe dele. Ou seja, que era filho da avó. Não sei se você está entendendo, é complicado. Então, ele cresceu junto com a mãe, pensando que a mãe era irmã dele. Você está entendendo? Entendi, estou entendendo sim. Tem Aí, algum filme que eu bem possa ver dele? Tem vários seriados aí do Ted Bundy, a história do Ted Bundy. Se bem que eles concentram mais no crime dele. Mas sim, você pode ter, inclusive, em livros. Aí o que foi que aconteceu? O pai do Ted Bundy, que não era pai, era avô, que ele pensava que era pai, espancava ele e a mãe. Tá? Inclusive, dizem que o Ted Bundy é filho do próprio avô. Olha como é complicado. Só que o que a mãe dele tem a ver com isso? Nada, a mãe dele era ótima com ele, vamos dizer assim. Quando eles sofriam junto lá os espancamentos, vocês sabem que vítimas juntas de abusos, elas têm a tendência de serem muito unidas, né? Até aí tudo bem. Só que a mãe do Ted Bundy, quando chegou a uma certa idade, que ela podia sair de casa e tudo, ela pegou o Ted Bundy e foi embora. E ela teve sorte, ela conseguiu um rapaz com poder aquisitivo equiparado ao dela, então ela não teve que diminuir o poder aquisitivo, e ele era ótimo com o Ted Bundy. Inclusive, o Ted Bundy fala que o padrasto dele era maravilhoso. Beleza. Só que o que aconteceu? Aí ela chama ele e diz, olha, na realidade, eu não sou seu irmão, eu sou sua mãe. Olha a confusão. Caraca, Olha a Deus é confusão pai. na cabeça da pessoa. Aí o Ted Bundy, que até então era ótimo com a mãe dele, uma relação maravilhosa, o que aconteceu? Ele disse, pô, peraí, deixa eu ver se eu entendo. Aquele cara que me espancava, que eu achava que era meu pai, não era nem meu pai era. E você sabia disso e não me livrou disso. Porque, geralmente, as vítimas de abuso, elas não vão calcular a incapacidade de quem as protege. Por exemplo, uma criança que é abusada e a mãe vai lá e tira ela do abuso, essa criança a gente recomenda que fique em tratamento pelo menos uns 2 anos, que se diz assim, restabelecer vínculos. Por quê? Porque ela se volta contra a pessoa que a está ajudando. Porque na cabecinha dela tem várias questões. Por exemplo, por que não me tirou daquilo? Sabia ou não sabia? Não sei se você está entendendo. Então, é mais ou menos isso que aconteceu com o Ted Bundy. Então, a mãe dele não fez nada tão ruim para ele, ao contrário, tentou salvar ele. Só que, na cabeça dele, por que ela não fez antes? Certo? Por que ela não contou antes? Você me enganou.
A partir do momento que ele descobre que a mãe dele não era irmã dele, era mãe, é que desencadeia os crimes. Que é o que a gente chama o quê? A gente chama de gatilho, né? É o famoso gatilho. Muitos criminosos têm gatilho, outros não. Depende de cada padrão. Certo? Mas vamos voltar aqui, para a gente entender aqui a lógica, tá? Tá bom, muito obrigada, viu? Nada. Então, o criminoso foi identificado lá os padrões comportamentais, como eu falei, né? Estupradores, serial killers, né? Visionário, missão, hedonista e poder. Cada padrão desse está falando de diferentes tipos, tá? Eles agem de diferente maneira, escolhem vítima de diferente maneira, têm motivações diferenciadas. Então, quando eu conheço esses padrões e eu vou trabalhar, vamos dizer, num caso de serial killer, se eu identificar qual é o padrão, porque aí eu vou ter que conhecer o padrão para poder identificar, né? Aí vai ser bem mais fácil de eu já saber, por exemplo, determinadas escolhas, determinadas motivações, mesmo que eu nunca vi o cara na minha vida, mesmo que o caso não está solucionado. Porque o objetivo é esse, está sendo investigado, ainda não tem a solução. Então, por isso que fica parecendo muitas vezes que é bola de cristal, mas não é, a gente está juntando 2 com 2 igual a 4. Ok? Pedófilos, por exemplo, eu costumo dizer nos meus cursos, em todos os lugares, o Brasil não conhece nada de pedofilia, nada. A gente tem que conhecer sobre pedofilia, tá? São 7 padrões comportamentais, divididos em 2 grandes grupos, os situacionais e os preferenciais, tá? A gente não conhece sobre isso. Por exemplo, uma vez eu estava dando um curso, eu estava falando sobre os pedófilos, dizendo assim, olha, para o pedófilo, o significado literal da palavra pedofilia é aquele que ama a criança. Eu não sei se vocês já viram o símbolo da pedofilia. São 4 principais, mas usa mais um. Uma borboletinha azulzinha com rosazinha, tudo muito bonitinho, tá? Ele tem a concepção de que ele não está fazendo nada de errado, tá? Então, quando eu estava falando sobre isso, aí uma menina até de Minas, ela pegou e disse assim, professora, eu posso falar uma coisa? Pode, nos cursos, né, que tem mais tempo, que é mais longo, para a gente discutir. Ela disse, olha, interessante o que a senhora está dizendo, porque aqui a gente montou um programa imenso, tá? Com local, com profissionais, para quê? Para tratar o pedófilo, tá? Presta atenção. Ela disse, não é compulsório, né? Está aqui para tratar ele, tudo sigiloso. Professora, faz 4 meses, não apareceu um pedófilo. E eu disse, nem vai aparecer. Vocês perderam aí dinheiro, tempo, porque ele acha que não tem nada de errado com ele, então ele vai se tratar para quê? Então, o brasileiro, por não entender sobre pedofilia, tem uma ilusão muito grande com relação à pedofilia e aos pedófilos, logicamente. E não é só isso aí, tem mais coisa, tá? Eu estou só resumindo aqui. Ok? Então, a gente precisa conhecer. Até os próprios psicólogos no Brasil, por exemplo, vocês lembram que tinha uma discussão aí? Pedofilia, o pedófilo tem doença mental, não tem doença mental, o que ele tem? Lembra? Isso aí é uma discussão, é uma perda de tempo. Porque, na realidade, já está estabelecido há quase 300 anos atrás, porque está nos manuais de psicologia e psiquiatria, a pedofilia é uma parafilia. Todas as parafilias são transtornos mentais, todas, tá? Então, a gente tem 82 parafilias registradas, mas existem 100 e tantas. A pedofilia é uma delas. Então, é um transtorno mental, mas o ponto não é esse. O ponto é, como eu vou agir com essas pessoas? Quais os padrões de comportamento mais perigosos e os menos perigosos? Como eu vou proteger as vítimas? É isso que eu tenho que entender. Que é transtorno, é. Por que eu vou fazer uma discussão imensa se isso já se sabe? Só que, no Brasil, tem muitos, inclusive, psicólogos que não sabem disso. Certo? Então, se a gente não conhecer a fundo, a gente vai começar a cometer diversos erros, como esse pessoal que fez um programa muito bonito, a intenção muito boa, e não apareceu nenhum pedófilo para se tratar. Porque se ele acredita que ele não tem nada de errado, então ele vai se tratar de quê? Então, a gente precisa conhecer o padrão, né, do criminoso e como que ele age. E quem é ele. Então, na pedofilia, eles identificaram 7 padrões comportamentais, também não dá tempo de falar, e assim por diante. Então, a gente tem diversos padrões comportamentais de diversos tipos de criminosos, que são os perfis.
Então, por exemplo, nos cursos que eu dou online, eu falo sobre os perfis, claro, detalhadamente, sobre os perfis dos estupradores, dos arrombadores, dos ladrões, dos pedófilos e assim por diante. Ok? E o outro elemento é o quê? A vítima, né? Elemento comumente negligenciado e que não pode ser negligenciado. A gente precisa, é aquele tal do perfil da vítima. A gente precisa conhecer, estudar sobre o perfil da vítima. Se a gente não entende sobre a vítima, a gente pode ter muita dificuldade aí de solucionar um crime. Mas é o quê, professor? É a idade da vítima? Não, não é só isso, não. Existe um protocolo do que você vai levantar de informação. Por exemplo, características psicossexuais. Professor, o que é isso? Vamos lá. Eu tenho que levantar se a vítima, por exemplo, ela era homossexual ou heterossexual. Por quê, professora? É preconceito? É isso? Não, tem nada a ver com isso. É porque quando você, por exemplo, vamos dizer que você vive como heterossexual, mas você é homossexual. Só que você esconde isso, você não quer que as pessoas saibam, por diversos motivos, porque a sociedade discrimina, porque a pessoa, né, pode sofrer um bullying, o que for. Então, o que vai acontecer? Você vai ter seus encontros escondido, né? Você não vai avisar para todo mundo, eu vou estar em tal canto com fulano. Você não vai. E o predador se aproveita disso. Tá? Então, eu tenho que saber, eu tenho que levantar. Não quer dizer que eu vou achar isso na vítima, mas eu tenho que levantar. Porque algo escondido, algo que a vítima esconde, pode ser o motivo do predador ter se utilizado disso para cometer seu crime. Então, características psicossexuais, características financeiras, características demográficas. Professor, o que é isso? Eu tenho que avaliar por onde a vítima morou nos últimos 5 anos. Por quê? Porque, às vezes, ela se mudou recentemente para o lugar onde ela foi vitimada, mas a situação já vem de outro lugar onde ela morava, que ela teve que se mudar exatamente por causa disso. Às vezes é uma ameaça. Então, eu tenho que levantar as características demográficas. Eu tenho que levantar as características médicas. Por exemplo, a vítima ela tinha uma determinada doença, né? A vítima, essa doença motivou algo, certo? Por exemplo, alguém estava de olho aí que ela morresse logo. Tem casos assim, tá? Que ela morresse logo para ficar com a herança, como ela demorou a morrer, resolveu fingir que ela morreu da doença. Tem vários casos assim. Basta a gente assistir os casos reais que a gente vai ver, tá? É igual esse caso do Naim aí, né? Exatamente. Então, mas eu tenho um protocolo para seguir, você está entendendo? Ou seja, existe um norte para me guiar. E é isso que no Brasil a gente precisa conhecer, porque às vezes eu digo, isso aqui não existe não, isso aqui eu não vou averiguar não. Será? Por exemplo, às vezes a gente vê aí nos seriados como eles fazem um levantamento minucioso da questão financeira da vítima. A vítima estava devendo. Tem um que é interessante, que é a aparição da vítima em tribunal. Isso tem que ser levantado. Ela pode ter aparecido em tribunal ou como criminoso, ou seja, ela cometeu um crime, a vítima cometeu um crime no passado, antes dela morrer, logicamente. A vítima cometeu um crime. Então, a gente fala como criminoso, como defendendo ou acusando alguém em um processo, ou processos pendentes. Sabe o que é bem comum em processo pendente? É guarda de filho. Guarda de filho é uma motivação muito, assim, que acontece bastante. Ou seja, ela tinha um processo pendente na justiça. Esse processo pode ser a motivação que levou alguém a fazer algo contra ela. Então, eu tenho que levantar se o nome dela aparece em tribunal, em alguma situação, há quanto tempo, e qual era a figura dela nessa aparição em tribunal. Por exemplo. Então, são diversos itens na questão. Para eu traçar o perfil da vítima, eu tenho que fazer o levantamento dessas informações para que eu possa montar o perfil da vítima. Não é só idade, onde ela mora. Não, tem coisas bem mais profundas aí. Ok? Até aí, tudo bem?
Então, eu tentei fazer aqui um resumão para vocês, tá? Então, os elementos, crime, cena, criminoso, vítima. Eu já tenho coisas para me auxiliar e tenho. Eu tenho que conhecer isso? Tenho que conhecer. Por exemplo, os perfis dos criminosos, eu tenho que conhecer. Eu tenho que estudar sobre isso, eu tenho que conhecer sobre isso para que eu possa aplicá-los. Às vezes, eu não sei se vocês sabem, eu faço uns congressos grandes aí, né? Quem foi em Natal sabe. Teve o de Fortaleza antes do Natal, 1.600 pessoas antes da pandemia. É o segundo maior congresso de área específica do Brasil. O que é área específica? Psicologia jurídica, direito penal, né? Porque o nome do congresso é Congresso de Psicologia Jurídica e Direito Penal. Se bem que agora já tem os eixos, né? Então, perícia, medicina legal, enfermagem forense, segurança pública, tecnologia criminal, esses eixos aí, né? Então, esses eventos, né, eles servem o quê? Para a gente reunir o que tem de conhecimento aí nessas áreas, né? Especificamente, a gente vai passando essas situações. Agora, lógico, eu vou ter que me aprofundar, né? Eu vou ter que conhecer os livros, né? Vou ter que conhecer esses padrões comportamentais, né? E é interessante, às vezes, quando eu vou fazer propaganda desses eventos, teve uma vez que eu fui na delegacia de homicídios aqui, eu estava lá pregando meu cartaz lá, e uma das delegadas chegou, ô, professora, tudo bom? Porque a maioria aqui da cidade já foram meus alunos, né? Ô, professora, tudo bom? Tudo bem? Não sei o quê. Professora, outro dia eu lembrei da senhora. Aí é a que lembra, né? Rapaz, eu tive um caso complicado assim, assim, assim. Eu lembrei, a senhora falou do padrão tal, 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 e eu fui atrás das questões que dizia no padrão e consegui ligar os pontinhos aqui. Isso, para mim, é gratificante, sabe? Eu até brinco com as meninas, a senhora foi minha professora, essa falou assim, a senhora foi minha professora 9 anos atrás. Eu digo, essa parte você não precisa dizer, senão vão saber que a gente está ficando velho. Eu fiquei brincando com ela. Né? Mas aí tem que se aprofundar no assunto para que se tire um benefício dessas questões. Por exemplo, na questão da vítima, existe esse protocolo para você seguir, você vai atrás das informações. Está lá, olha, demografia, isso que você vai coletar. Olha, características psicossexuais, procure por isso, por isso, por isso. Histórico médico, procure isso. Financeiro, procure isso, tá? Então, ele te dá esse norte, os estudos te dão esse norte. Certo? Então, esses elementos da cena do crime também, diante da análise de um crime, têm que ser considerados, tá? Não adianta, por exemplo, eu conhecer o perfil e eu não saber as peculiaridades de cada crime. Certo? Então, eu tenho que ter esse... não adianta eu conhecer os perfis e não saber os tipos de cena de crime que eu posso ter. E também não adianta eu fazer tudo isso e esquecer o perfil da vítima. Ok? Então, são esses básicos, os elementos básicos da questão da análise da cena do crime. Ok? E aí, por último, que eu já estou terminando, eu fiz só esse esqueminha aqui para resumir, o que a gente chama de equação AC, que eu já venho explicando aqui. O que é A? Ações do criminoso. O que é C? Características do criminoso. Tá? Então, eu vou estar procurando por elos de inferência. Na realidade, elos de ligação. Por que são inferências? Porque quando eu lido com comportamento, eu não posso dizer que 2 mais 2 é igual a 4, né? Mas eu encontro elos de ligação. Olha, quando acontece isso, é muito provável acontecer isso aqui também, tá? Então, eu estou vendo as ações na cena do crime, o que é o A? O A são as ações na cena do crime disponíveis ao observador, ou seja, quem está analisando. E o que é C? São as características do criminoso que cometeu esse crime. Essa característica está lá? Não, ela não está lá. A partir da análise da ação, eu chego às características. As mais prováveis características. Como eu falei, rosto coberto, ação. Ações de cuidados específicos para com o corpo, como lavar ferimento, estancar ferimento, geralmente está ligado à característica de afetividade ou intimidade para com a vítima. Ação, que eu só vou dar esses exemplos, porque foi o que eu consegui usar, né? Ação, entrou pela porta da frente. Característica, possivelmente jovem na faixa etária de 13 a 17 anos. Ação, um estupro seguido de assassinato, onde o criminoso botou a roupa da vítima de volta e ajeitou as pernas. Característica, possivelmente era conhecida da vítima. Ação, um estupro seguido de assassinato, onde o criminoso deixou a vítima, inclusive, do jeito que a usou, não teve preocupação de esconder nada, botar roupa de volta, nem nada. Característica, possivelmente não era conhecida da vítima previamente. Com a intimidade, né?
Podia até conhecer. Quando a gente fala conhecer, é conhecer bem. Por exemplo, não é uma pessoa que, passa na minha rua e eu sei quem é, tá? A gente está falando de afetividade e ter mais ligação com a vítima. Overkill, por exemplo. Deu 40 facadas em alguém. Por quê? Está ligado à emoção, à afetividade. Ok, pessoal? Agora eu vou deixar aqui para vocês, quem quiser fotografar meus contatos, e aí vou tirar o slide e a gente vai para as perguntas, tá? Então, quem quiser fotografar os contatos para depois, né, me acessar aí no Instagram, tem o meu WhatsApp. Tem o site dos cursos, inclusive vai ter um curso agora em agosto. Até o David me perguntou, que eu tinha até esquecido. Aí ele disse, professora, vai ter algum curso seu agora por esses dias? Eu digo, vai ter um em agosto, tá? Então, nesse site aí, você entra no site, clica na figura, vai aparecer todas as informações, são 3 cursos, cada curso tem assuntos específicos, tá? Você pode fazer só um, pode fazer 2, pode fazer 3, aí é você que decide, tá? Tem lá os assuntos, tá? E, por exemplo, no 3 são coisas bem diferentes. No 3, que é o último, são questões como canibalismo, vampirismo, fraude, corrupção, crimes motivados por rituais satânicos, assim por diante. No curso 1, é mais ou menos o que eu falei para vocês aqui, só que destrinchado, né? Por exemplo, eu vou falar sobre os padrões comportamentais, o que eles são, quais são, dos estupradores, arrombadores, bababá, né? E no curso 2, vou falar sobre as questões do FBI, da investigação e outras coisas mais, e tem um workshop no curso 2, que é onde eu ensino uma técnica, né? E vocês vão aplicando essa técnica, dividida em grupos, né? Descobrir quais criminosos cometeram quais dos crimes, usando a técnica, tá? E aí o pessoal acerta, mesmo nunca ter feito isso, para mostrar que é possível, né? E aí tem grupo que acerta mais, tem grupo que acerta menos, então é um workshop que acontece no último dia do segundo curso, que é bem interessante. Aí você vê o que quer fazer, qual que faz, que vai estar aí nesse site dos cursos. Ok?